volta de jeito nenhum com a frequência que a gente gostaria, mas uma frequência que a vida deixa. Doidinhas, tudo bem? Oi. Bom? Oi. Então, dia 11 de agosto está sendo, não sei quando você tá vendo esse vídeo, Dia do Estudante. E aí, Paula falou, vamos falar sobre Cleidinhas em tempos de escola? Eu não sei se a gente já não falou alguma coisa parecida com isso na época do podcast. Então vai lá e olha no Spotify, tá escrito Cleidinhas, vai lá. Tem Isso, lá, escuta. tem crush, Tem um monte de coisa. crush da TV, Nossa. tem um monte de coisa legal pra vocês verem. Uma vida de bobagem. Você Quem- vai ter assim 2 dias pra escutar, não é? Quem tá conhecendo a gente agora, vale a pena ir até o Spotify. Tem Não, um mas- monte de episódio Cleidinhas. hilário. Isso aí, a gente. Igual aqui, o deboche, a tiração de sarro. Isso mesmo. Aí a gente vai falar sobre Cleidinhas na escola, não é? Então, sei lá. Fala primeiro, você era CDF? Nunca fui. De maneira nenhuma! Eu era um pouco sim. Eu era bem O que estudiosa. era? Não, quer dizer, na verdade, eu era daqueles insuportáveis que não sabe estudar muito para ir bem nas matérias. Fora matemática. Matemática nunca foi meu forte, jamais será. Não entendo equação de segundo grau até hoje. Principalmente a função daquilo na vida de uma pessoa de humanas. Né? Na sua também, que é E de exatas, biológicas. que é biológicas. São o quê? Nenhuma. Nenhuma, Aliás, zero. nem função. Qual é a função de aprender função? E engraçado, o Júnior, com 10 anos, ele já fala, eu vou pra escola, vou ver fração. Vai me servir pra quê no futuro? Ele já fala com 10 anos. Isso porque ele ainda não sabe se ele vai fazer exatas. Você que ele acaba fazendo. Mas fração, Vic. Fração ou você divide uma pizza, não é? Então, 12... 8 por 12? 8 pedaços. Sei lá, ele fez uma conta doida outro dia lá. Pois é, mas né, pra quê? Pois Mas é, eu ela sabe. nunca fui CDF. Agora, história, geografia, português, importante pra tudo. Tudo. Matemática, se eu falar que eu uso mais do que fração, eu tô mentindo. Mas tá bom, vai. Mas tem uma coisa legal, vi que aprendeu inglês na escola. Você não fez nenhum curso fora, nem nada. Na verdade, eu nem aprendi na escola, eu aprendi sozinho. Porque o que a gente tinha na escola. Coitados, verdade seja dita, era escola estadual. É. E na escola estadual, na hora que a gente chegava no present continuous, sabe aquele está acontecendo, you are doing it, mudava o professor. O professor ia arrumar o trabalho melhor, ia fazer a vida, ia fazer intercâmbio, ia morar fora do Brasil. E trazia um outro professor para ganhar mal, coitado. O professor seguinte, na dúvida, voltava pro verbo be. E a gente passava a vida aprendendo I am, you are, he, she is. Eu aprendi sozinha. Quantas escolas você frequentou? 2 só. Um particular até o 2º ano e depois Caetano de Campos! E aí, universidade? E aí a Casper Liber, a faculdade. Depois a escola de teatro, né? Eu fiz 3. Isso aí, onde é que você 3 estudou? particular, duas particular, anglo-latino, Benjamin Constant, que tinha alemão. E aí fui pro Caetano também, a gente Bia, tá, vai. Sieben, 8, 9, 10. E o Ich liebe dich, que é clássico. Aí fui pro Caetano. A gente estudou na mesma escola! Acabamos de lembrar disso! Porque a gente não tinha muito contato. A Paula estava vários anos na minha frente. A gente não sabe dizer quantos. Não sei dizer quantos. Não, mas sério, qual é? Quantos anos? Sei Uns lá. 4, né? Uns 4 anos na tua Uns família. 4 não são vários. 4 São, eu acho que é mais, mas eu tô sendo legal com eles, são 4. Eu acho que são 4 anos 5. mais velha que ela. Eu sou 4 anos, mas. Quantos anos você tá? 54. Você quer ter 4? 5? Eu ainda não fiz 50. 5? Eu acho que eu fiz 55. Eu acho que você fez não, são 55. Eu tenho pra mim que você fez 55 anos. Eu ainda não fiz 50. Então, O Júnior vive me corrigindo. Eu falo negócio é que 54, assim, ele fala você- 55. eu acho que é isso, mas vamos deixar que é isso. Você foi pro Caetano porque você bombou, não foi? Ué, E eu fiz a vida inteira, porque ainda aceitavam a criança que não precisava chegar. Hoje em dia só entra no 1º ano com 7, né? Eu entrei com 6. E ainda faço aniversário em outubro. Então eu fiz 6 e já entrei na escola. Então eu fui adiantadinha. muitas coisas mudaram da nossa época pra cá, né? Eu acho que se a criança tá apta, tinha mais a poder entrar ainda. Porque Eu senão tem também que ficar acho. esperando mais um ano. Ou em uma escola, sei lá, pré-primária da vida, jardim, não sei como é que funciona hoje. Graças a tudo que é de bom, não tenho filhos. Já quis ter, não quero mais. Nossa, hoje em dia eu só agradeço. De pé, quer? Hã? Júnior? A melhor coisa de crianças é pegar emprestado. Toma, devolve. Adoro, Que o filho adoro seu. o Júnior, adoro a Júlia. Toma de volta.
Adoro Então, poder devolver. É Meu uma- sobrinho, mesma coisa. Se bem que agora já tá com 16. Mas adorava. Mas Ai, é que uma- legal, toma de volta. é uma pequena dor de cabeça. Não, Mas- tem a dor e a delícia. Ok. Mas cada um E ele- médico que prefere. Aí depois eu fui pro Mackenzie, né? Fiz faculdade de Mackenzie. Que era uma praia, né? Não era uma faculdade. Era uma praia, né? Era uma praia, eu ficava lá naquele castelinho, aí não tinha aula, eu ia pro McPhil e minha vida foi uma praia. Que beleza. beleza. Mas você aprendeu biologia? Afinal de Aprendi contas, biologia, eu aprendi. Aprendi o que a gente aprende na faculdade, que é o básico, né? Sim. mas eu aprendi muito mais depois Na no curso, prática? na prática, Sem com certeza. dúvida, é. Microbiologia não se aprende Na faculdade. na faculdade. Então, no meu caso, é jornalismo, menos ainda, né? O que eu aprendi, que eu acho legal lembrar, até porque é o que eu usei, é comunicação. Então, o que eu mais me lembro, assim, é teoria da comunicação, história da comunicação, matérias, antropologia, sociologia, filosofia, que me abriram a cabeça para compreender a informação e a manipulação dela. Mas, vai lá, então a gente vai aprender a escrever direito. Eu conheci gente que entrou lá sem saber, escrevendo profissão com C cedilha e saiu escrevendo profissão com C cedilha. E Tá você valendo. aprontou muito na escola? Não. Rolou um episódio de coisa que eu fui brincar, zoeira, que eu fui fazer na rampa da escola. E era eu e a minha turma, acho que devia ter umas 3 meninas. E a inspetora de aluno pegou a gente por causa do meu cabelo. Não tinha muitas Era cuivas, ruiva? né? É. E aí? Ué, não sei, ela lembrou. Aí eu falei, é verdade, eu sou uma presença, né? Então eu fiquei marcada. Eu falava, sabem quem eu sou. É melhor não, mas eu também não era. Eu era tipo que colava na cara da professora, bagunçava. Eu sabia ser espertinha desde aquela época. E você? Aprontou pra Muito! Muito! Conta um episódio. Peraí, mas peraí, Eu sei, aprontou o que eu posso contar? do tipo, mulher faz aquilo que ela quer desde Não. sempre ou aprontar de bagunça, aprontar de botar bomba na lata de lixo do banheiro? Não. Então, é nesse sentido, tem vários tipos de Eu aprontar. aprontava, tipo, eu sempre fui fora da caixinha, né? Meu irmão já falou isso. Sempre fui fora da caixinha. Então, eu falava no meio da aula, né? Falava, instigava os outros alunos. Fui presidente do centro cívico. Sim, quem diria? No Caetano de Campos. E vou dizer que ela fez umas coisas bem legais, bem legais. Ela instituiu uns babados muito loucos. Então, E ela foi bem incentivava as pessoas a pensar diferente, né? Eu falava umas coisas e as pessoas falavam assim, né? Não pensei por esse ângulo. Então foi nesse sentido que eu aprendi, né? Aprontei bastante. Ah, tá, você não era bagunceira. Você era rebeldinha. Agitadora das massas. Isso é legal, eu acho bem legal. Eu era. Não, eu gostava assim, eu na verdade era argumentadora, sempre fui. Isso meu pai falava, até que eu entrei no jornalismo com essa ideia de que eu sabia argumentar bem. Então eu já tive caso de convencer a professora a não dar prova, já tive caso de... Nossa, o caso mais importante, acho, mais doido da minha carreira escolar, foi uma vez que a professora foi testar a gente. Aquela que você ama. Ela chegou na classe e falou assim, eu não sei se eu vou dar uma prova difícil. Eu dou uma prova difícil, vocês vão ter prova de matemática no mesmo dia. Aí ela ficou só esperando os alunos falaram nada. E eu falei assim, professora, eu espero que a prova não seja difícil, mas a professora de matemática falou que vai dar pelo menos a média para todo mundo. Todo mundo caiu em cima de mim. Quem mandou eu contar para a professora que a outra ia dar pelo menos a média? Aí ela podia dar uma prova mais fácil. O que eu sabia que ninguém mais sabia? As duas eram comadres, é óbvio que ela sabia. Ela estava testando a gente. A gente só vai pensar nisso anos depois, né? Naquele momento você tava... Eu já sabia, eu fazia aula de Eu reforço com o filho de uma delas. Eu sou um pouquinho mais lenta pra pegar as coisas. Aí eu pedi dar uma de coreano e fui lá, depois, professora, desculpe, olha, sabe o que é? Não dá uma prova difícil, a classe inteira caiu em cima de mim, ela falou assim, você sabe, né, eu já sabia, ela é minha comadre. Mas ainda assim, uma semana, teve menino lá, Mike, eu tô falando com você, que só faltou me bater. Seja feliz, espero que a senhora esteja muito bem. Mas olha, eu pegava o teu babado, tá? Ó, eu pegava. Eu era bem inocente, não vou dizer que eu era Sherlock desde aquela época. Não, isso é até só hoje. Se não fosse Naquela essa época, professora que eu gostava e que ninguém gostava de mim, e gostava dela, eu não estaria como auditora hoje, viajando pelo Brasil inteiro. Porque eu teria escolhido uma outra professora. Ai, nossa, tá talvez. vendo? Então, A gente nunca sabe, foi um caminho não trilhado. Mas ó, você já foi expulsa de algum jogo?
Jogo? Tipo, educação física. Alguém já te expulsou alguma vez de quadra? Eu, várias. Eu mal e mal jogava vôlei. Várias. Eu fui expulsa de um jogo de handball porque eu xinguei o... Você tá roubando pro professor de educação. Você tá roubando ele fora. Fiquei uns 3 minutos fora do jogo, no handball. Fui expulsa no jogo de basquete. Você falou pro professor. Ele era o juiz do jogo. Mas ele tava roubando? Se eu falei, eu acho que ele tava. Fala! Ele tava, ué. Palanete? Ah, não lembro exatamente. Olha ali, Palente da Verdade. Diz se ele Faz realmente não sabe tanto porque seu time tempo. tava perdendo. Não sei, eu tava com sangue quente na hora. Pois é. Acho que todas as É um vezes que eu fato. fui expulsa de jogo de esporte, eu tava com sangue quente. Eu lembro que de vez em quando eu Não jogava é difícil, vôlei né? no time da Fazer meu escola. sangue ficar quente no esporte. Tem essa, por isso que não é difícil o sangue dela ficar quente, ponto. Não, eu tô mais calma. Aliás, nós duas somos cleidinhas porque não é difícil esquentar o nosso sangue. Eu tô tão mais calminha. Eu também, não, muito mais. Nossa, perto do que eu era no colégio, perto do que eu era na faculdade, perto do que eu era na escola de teatro. Você tinha apelido? Vicky começou lá. Vicky Ah, mas começou quando eu tinha Vicky 13 é anos. tranquilo. Eu já fui pulga, manga. Eu já fui tanta coisa. Você imagina se eu... Ai, tinha um menino, vou exorcizar isso nesse momento. Vai, Tinha um menino que me chamava de liquidificador. Por que liquidificador? Olha que ridículo. Na verdade, nesse momento eu dou até risada, mas porque o menino era ridículo. Porque eu sou sardenta. Ele falava que assim, você faz leite com Nescau no liquidificador e se você abre, aquilo estoura na sua cara. Gente, aquilo me magoava loucamente. Oi, menino! Espero que você esteja feliz! Deixa eu pegar o gancho do que a Vicky tá falando, porque a gente tem muito bullying. É que a gente não chamava de bullying na época. Não existia a Não existia expressão, a expressão. não tinha a globalização que tem hoje, mas não saber o nome lá. Então. E outra, eram os anos 80. O bullying não só era permitido, como era adorado. Você vê pelo cinema dos anos 80. O que humilhava os outros era exaltado. Pois é. Os nerds, a era dos nerds veio chegar nos anos 2000. E aí hoje a gente tem essa expressão bullying. Sim. E o Júnior sofreu bullying já. Com essa história do Júnior sofrer bullying, eu tive que, a gente, né, mãe quer defender, né? E você vai na escola, você conversa com a coordenadora e nada acontece. Mas eu escutei uma expressão de uma pessoa que fez practitioner comigo, PNL, que ela falou e mudou a minha vida. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Aí eu apliquei isso com o Júnior. Eu falei, olha, é o seguinte, quando alguém falar que você é gordinho, falar do seu cabelo, você simplesmente, já que a escola não faz nada, você chega pra pessoa e fala, tô cagando pra você. A sua opinião é só a sua opinião. Exatamente. E vira. Isso resolveu o bullying do Júnior na escola. Recentemente, um pai de um amiguinho veio me contar que um menino, lindo menino, uma graça, tava sofrendo bullying. E eu dei um toque, falei, olha, conversa com ele assim, né? Fala, a opinião dos outros é sobra. Mudou a vida do menino, da família. O cara veio falar comigo hoje que eu fui buscar o Júnior, ele falou, Paula, você não sabe a diferença, a qualidade de vida que a gente teve a partir dessa expressão. Isso salva a vida de todo mundo, você está me ajudando demais para qualquer assunto. A opinião do outro é só a opinião do outro. E eu tenho feito uma besteira, porque a gente tem que ficar na nossa, né? Não, mas a gente não fica. Eu tenho espalhado isso na internet quando começa. Porque o fulano falou mal do fulano! Ai, falou mal de Supernatural, porque a série acabou na 5ª temporada. Tá bom, essa é a sua opinião. E aí eu tenho propagado isso. Gente, é só a opinião do outro. É que nem a gente aqui, às vezes a gente levanta polêmica, é só a nossa opinião. Não sei, vai cancelar o outro. É só a opinião Eu ouvi dele. uma frase muito legal essa semana. Não precisa cancelar pessoas. Cancele atitudes. Exato. Olha que coisa mais legal. Até porque a pessoa não é só aquela atitude. Uhum. Sabe? Ai, o cara falou mal do não sei quem. O cara falou de tarará. Tá, de repente, numa outra situação, num outro assunto, num outro departamento da vida dela, ele é um amor. E aí, é só aquilo. Pois é. Não dá pra pautar a vida da pessoa Tem por que causa saber daquilo. dividir, né? Exato. Tem uma expressão na PNL que fala, não lembro agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu lembrar, eu ponho escrito aqui. Aqui, 1, 2 e aqui. Mas voltando à nossa escola, na nossa época de escola. Nesse bullying que você sofreu, você levou esse bullying pra Vicky adulta? Algum Não. desses? E muito louco. Isso eu já pensei várias vezes. Eu sofri muito bullying por ser ruiva. Lembrei a palavra. Ferrugem,
água de salsicha, Inferno na Torre, Miss Bombeiro, arroto de crush. Hoje em dia seria arroto de Fanta. Mas, assim, isso eu achava divertido e tal, mas eu só sofri bullying por ser branca, ruiva, sardenta. Nunca sofri bullying por ser gorda. Nunca, doido, no meu colégio nunca aconteceu. Mas eu acho que não, mas você vai saber, lá dentro talvez, muito provável, não sei dizer, conscientemente não. Eu sim. Eu tive 2 episódios, né? Eu tive um apelido Pulga, e aí eu não sabia por que as pessoas falavam Pulga. Mas eu não tinha corpo de menina, né? Sabe aquela puberdade que você fica com corpo de nada? Então lá me chamavam de Pulga e eu não entendi, eu fui entender muito depois. Mas eu tive um episódio de estar jogando vôlei e o pai de uma menina falou que eu jogava mal vôlei. Eu jogava bem handball e basquete. Vôlei. E o cara virou e falou, você é um 0 à esquerda. E eu levei isso pra vida sem saber. Vocês acreditam nisso? Eu fui... Pai de outra pessoa, né? Que Infelizmente a gente não estava próximo da 5ª dimensão, né? Como a gente tá agora. Não, então, na escola não existe a sua opinião, é só a sua opinião. A gente quer participar. Pois é. Né? Mesmo quem não... Mesmo o cara que é o gótico, o não sei quem, que faz tudo pra ser diferente, até ele quer para chamar a atenção. Eu levei esse 0 à esquerda anos da minha vida, sem perceber. É inconsciente. E aí, quando eu tava fazendo minha primeira apresentação como auditora, porque quando você faz auditoria, você tem que se apresentar, falar da sua profissão, não sei o quê. Quando eu fiz a minha primeira apresentação, né, sou auditora, passei pelo Mackenzie, aí comecei a contar minha vida profissional, eu falei, mano, onde que eu sou 0 à esquerda, me diz? Pois é. Eu demorei 5 décadas para descobrir isso. Tardiamente, porque se eu tivesse descoberto lá atrás, eu teria sofrido menos, talvez. Então, talvez por ser inconsciente. Você estava deixando isso te influenciar, você nem sabia. Como é que você vai trabalhar uma coisa que você não sabe o que é? Por isso que eu sempre respondo isso. Você sabe, conscientemente criança entende aquilo como pé da letra, como né? um pai de aluno é lei. Aliás, o que o pai da gente fala não é lei? A minha mãe falava umas coisas de vez em quando pra mim. A frase. Que eu falava, é lei, minha mãe falou. Depois eu falo. E a frase? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo. Faz o que eu mando, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, porque nossa, né? Hoje em dia tem umas coisas de papai e mamãe não podem fazer, porque senão eles sabem que eles são exemplos pros filhos. Não, na nossa época, não. Os pais educam a gente com as ferramentas que ele tem naquele momento. Às vezes fala não, e até porque tem que falar que não mesmo. Mas aí alguém tinha falado pra mim uma vez que a gente tem que também pensar como a pessoa tá recebendo isso. Criança, como uma criança recebe essa informação, aquele não, né? Então, muitas vezes os pais e as mães erram, e às vezes a gente só vai entender quando a gente é mãe ou como a gente é pai. Mas, assim, tem muita coisa que a gente escuta na nossa infância que fica pro resto da vida porque é por imaturidade, de não entender aquela situação naquele momento. Mas os pais que têm o amor, têm aquela preocupação em educar, eles fazem o melhor que eles podem naquele momento com as ferramentas que eles têm. Exatamente. Né? Tá, e a gente, você vê, como todo Cleidinhas, a gente começa, tem o radical, um tema estudante, depois a gente... Aí a gente fala sobre plantas carnívoras da África. Voltando pra escola, tinha uniforme nas suas escolas? Até... Na nossa época era colegial, né? Até o colegial só. Sim, não, mas no Caetano de Campos tinha época que tinha e época que parava. Não precisava. Lembro de ter usado o uniforme no Caetano. Não, acho que na tua época não precisava mesmo. Tava no máximo a camiseta. Teve uma época que era só a camiseta. Afinal de contas, né? A gente tava falando de um colégio que assim, tinha gente de real baixa renda. Tinha gente que a única refeição que fazia era a merenda da escola. Merenda da escola, você comia? Você enfrentava aquelas... Eu entrava nas filas 2 vezes pra comer. Quase sempre. Ovo cozido eu comia, cachorro quente eu comia. Tinha um macarrão delicioso. Quando era macarrão e sopa, não necessariamente. Não. Tinha bolacha. Leite com achocolatado. Sempre era meio que uma vitamina, assim. Era mais reforçado, não era só... Mas era bem bom, assim. Eu entrava 2 vezes na fila. Eu lembro que o dia que tinha cachorro quente, dava volta na escola. Porque tinha, né, o povo comia mais. Era bem bom, assim, a merenda era bem boa. Então, melhorou hoje. Naquela época era meio remediada, mas algumas coisas eram gostosas. Algumas coisas valem a pena comer lá. Que mais? A sua matéria preferida sempre foi biologia? Ou ficou biologia depois do professor? Ficou biologia depois, né? Ficou biologia depois.
Não, mas eu acho que no Benjamin, quando eu fiz a entrevista para entrar, eu já tinha dito que era ciências. Eu sempre fui mais assim, mais curiosa, assim, dos bichos, das plantas, né? Eu achava mais fácil. Era a matéria mais fácil pra mim. Então, se você se adaptou. Era assim, era osmose, Olha lá, já tá falando que tem que entrar por osmose, não tem nem dúvida. Era osmose pra mim, tipo, os professores apresentavam pra mim, era assim, já entrava naturalmente, assim, fazia parte de mim. Pra mim era, bom, inglês, sempre gostei, mas de novo, não foi na escola que eu aprendi mais mesmo, mas eu gostava muito de português, de história e de geografia. Geografia eu faria uma faculdade de geografia numa boa, eu realmente gostava. A professora que dava prova relâmpago. Ai, gente, juro, era tão fácil, era do tipo, o que é o sol? Eu Sabe, acho que era muito simples. Era a pressão, desnecessária a pressão, prova relâmpago. E ela era feia, né? Eu não vou nem professora comentar feia. sobre isso, eu não comento sobre esse tipo de Tá coisa. bom, ela era sisuda, Sim, mas eu não né? comento. Ela era mais firme. Então a presença dela já dava você ficava meio pressionado. Por isso que eu não gostava dela. Ela era sisudona, entrava na sala, nem posso falar nada. Porque Aí, de matemática falaram amor. assim pra mim essa semana, você não gostaria de dar aula? Não. Não, dá aula, Eu acho que eu mataria os alunos. Eu Você fez jogaria estágio, não fez? eu dei uma aula na minha vida pra nunca mais, porque eu acho que eu jogaria todos os alunos pela janela, assim, porque eu não tenho paciência. Em escola de, sei lá, mais de 15 alunos, eu dei um dia também. Não deu, gente, não. é Voltei. muito punk. Mas eu dei aula em escola de inglês, muito tempo, só que eram poucos alunos. Sempre, Punk, pouco aluno. nossa, e sem contar o desrespeito, né? Sim, cada dia Professor acabou. não é Isso era respeitado. legal da gente falar mesmo. É. O professor era respeitado, aí já tava piorando, mas o professor ainda era respeitado na nossa época. Hoje em dia, olha, essa história de aluno subir o capuz, colocar fone de ouvido e deitar na mochila, nem olhar pra minha cara enquanto eu tô Gente, não dando dá. aula. É muito desrespeito. Acho que pra mim foi o pior. Um aluno que me enfrentasse, eu ainda ia ter um argumento e tal. não- Agora, aluno que me despreza, como se eu não estivesse lá, isso pra mim é Gente, muito é muito desrespeito. desrespeito. Não sei. Eu prefiro enfrentar 12 executivos do que 12 crianças. Sim, até porque a criança pode ser cruel, né? Ela vai falar na tua cara e... Ainda mais do jeito que tá hoje em dia, que ela vai falar um absurdo na tua cara, você vai se defender e no dia seguinte você vai ter que pedir desculpa pros pais que juram que o filhinho dele é que tá certo. Ah, isso não dá, não. Ó, o executivo que é cliente, tá passando pela auditoria. Ele vira e fala como um profissional, dono de empresa, não vou fazer. Ok, você sabe o que você tá fazendo, você vai perder o cliente em potencial. Agora, e uma criança falar isso pra você na quinta, sexta série? Não vou fazer. Gente, não dá. É difícil colocar na cabeça da criança, porque também era difícil entrar na nossa, que isso significava só você perdendo oportunidades pro seu futuro. Na escola você tem que... É só o que você tem que fazer, receber a informação. Aquilo vai ser importante no seu futuro, ou não, sei lá, mas assim, naquela hora você ainda não decidiu o que você quer fazer. Então eu, por exemplo, gostava de... Primeiro, deixa eu me abrir pra isso. Se eu não gostar, é outra coisa. Era raro eu falar, não fiz, não quero fazer, tenho raiva de quem sabe. Nossa, não, imagina, não eu nunca fiz. Eu era super fora da caixinha, mas eu nunca falei, não fiz, não vou fazer, não quero. Eu não me lembro, jamais desrespeitei um Jamais. professor. Jamais. Aliás, os professores gostavam de mim. Teve uma época que a gente sentava em ordem uma ordem que era colocada pra gente, não era a gente que escolhia onde sentava na escola. E eu sentava na cara da professora. E eu sentava no canto, né? A mesa do professor ficava no canto e começava a primeira fileira aqui na frente dela. E aqui do lado tinha uma área, né? No Caetano de Campos, você podia colocar, nos cantos, você podia colocar bolsa, né? Bom, roupa, qualquer coisa. Tinha um espaço grande. Ali, né? Era uma plataforminha ali que era uma estante. E aí, nossa, por ali eu colei muito na cara delas. Aliás, eu lembro de prova de inglês, eu chegava a colar com o fulano que tava lá na outra ponta. Gente, cola é uma coisa, né? Cola é lindo. Jesus, só por Deus. O tempo que você demora pra fazer a cola, você já tá estudando. Sim, o meu pai era professor, entre várias coisas, porque meu pai era pior que Então você colou, o né? pai Já- do Cris. Né? já Ele tinha assumiu 3 que empregos. colou. E aí ele falava, Eu faz não colei cola, tanto. pode fazer cola, traz, eu quero ver a cola. E Eu aí não o colei pessoal tanto. chegava lá com a cola feita e ele pegava a cola da galera. Ou não, porque ele falava, bom, você teve que estudar. Pensa só, se você quer colocar a matéria toda num papelzinho desse tamanho, ou escrever na borracha, ou escrever num filetinho, colocar aqui, ó, que a gente sabia o povo fazer, colocar aqui na caneta.
Você tem que ter estudado para fazer uma estratégia. Ou para fazer aquelas coisas, como é que chama? Eu esqueci como chama agora, que a galera fazia as frases da tabela periódica. Ali na cama, roda o seu cruzar francês. Para fazer isso, você tem que estudar. Aliás, esses métodos, né, mnemônicos que a gente decora para sempre, nesse ponto, essa professora de biologia era bem legal. Ela ensinava as musiquinhas. Tinha as musiquinhas. Tá vendo? Uma professora que ajuda. Ai, Que nem uma todas ajudavam auditora, mais do que ela. ajuda. Tô falando. A gente nunca vai concordar sobre a Nunca. professora. Mas eu te amo. Se você ver esse vídeo, continuo te amando. Tive notícias suas ultimamente. E eu perdi o respeito por você o dia que você me manipulou. E eu peguei a sua manipulação. Eu ia falar uma coisa pra vocês. Eu colei bem pouco, porque meu irmão, quando tava no colegial, quando tava no primeiro colegial, ele foi ajudar um amigo a passar a cola. Ele não tava colando, ele não colou. Ele foi passar a cola pro amigo de trás. E o professor pegou ele e repetiu ele de ano por causa disso. Daí ele saiu e foi pro objetivo. Então aquilo me marcou muito. Eu sou 6 anos mais nova que meu irmão. Então não tinha a opção cola pra mim, porque eu tinha um pânico. Já pensou? Já pensou se alguém coisa? pega... Bom, já sou a ovelha negra, já sou fora da caixinha. Se eu repetir de ano porque eu passei cola ou porque eu colei, aí... Né? Então não colava muito. Não colei Amigos muito. pra vida inteira, tem? Desde a época da escola? Eu tenho hoje, ainda tenho uma amiga do Caetano que chama Ana Paula. Que a gente se falou, inclusive, semana passada, que eu mandei parabéns pra ela. Que legal. Ela Olha, é vou dizer, muito grande parte dos amiga. meus amigos até daquela época. Vi que tem uma grande parte. turma, assim. Uma tem uma turma. galera da época do colégio. E aí eu sou do tipo, eu acho muito legal, que eu gosto de juntar assim. Amigos meus da época da escola, com a Paula que é parente, com gente que é meu amigo por causa do Supernatural, com gente que é meu amigo por causa da escola de teatro, com gente que é meu amigo por causa do musical, e todo mundo se conhece. E aí daqui a pouco tá sabendo que saíram junto. E eu fotografando seus A amigos. Paula né? fotografando os amigos. Nossa, a Paula já fotografou todos os meus grupos de amigos. O pessoal da Fundação das Artes, que é da Escola de Arte, que também tenho amigo até hoje. Você sente falta nessa época? Não, eu não tenho esse problema, não. Eu tenho o carinho de ter participado, mas... Ai, se eu pudesse voltar... Não. Tô Eu bem, não você. voltaria, mas o que eu digo muito pro Júnior nas últimas semanas. Você não sabe a sorte que você tem de não ser adulto e ter que pagar boleto. Tá, mas você também Porque, passou pela não, época que falaram sim. isso. Sim, só que hoje, as crianças reclamam, hoje sempre eu reclamava também, ai, porque é chato ir pra escola, é chato, mas é tão gostoso, porque você só faz isso, depois chega da escola, senta a bunda e vê a sessão da tarde, isso que eu quero o dizer. privilégio de só O estudar privilégio de só estudar, entendeu? Eu lembro daquela época eu já falava assim, tudo que eu preciso fazer na minha vida é tirar B. Né? O ideal é que tire um A, mas assim, né? Tirar boas notas. É só o que eu preciso alcançar um B. E aí, realmente, é entender o privilégio que deu primeiro para estudar, pelo menos para mim, me dedicar ao estudo integralmente até o 3º ano. Aí depois eu também, dentro do privilégio, por mais que, né, Papis nunca veio, minha família não é rica de maneira nenhuma, mas assim, eu consegui estudar até o 3º ano, depois escolher se o que eu queria fazer o cursinho depois, aí também tive essa pressão eu sempre tive, isso eu mantenho. Eu penso que se eu devo alguma coisa para alguém, se alguém tá me dando uma oportunidade, eu não posso jogar lá fora e eu tenho que honrar. Então, eu comecei a estudar, quando eu falei, eu vou tentar entrar na faculdade sem cursinho. Aí eu me pressionei para entrar na faculdade sem cursinho. Então eu consegui não fazer o cursinho. Isso pro meu pai já foi né? Eu entrei numa faculdade que o valor da Casper naquela época era 1/3 do cursinho. Então isso deu sabe? E aí eu era a 2ª filha na mesma faculdade, já dá desconto também. Então, para mim foi uma honra ter conseguido honrar o que meu pai podia fazer por mim. Vicky nunca repetiu de ano. Nunca. Eu repeti de ano. Qual que você bombou? 2 vezes o primeiro e 2 vezes o segundo. 2 vezes? Mas você tá dizendo Nenhum 2 vezes. orgulho sobre isso, gente. Nenhum orgulho, viu? 2 vezes? Bombei, fiz o primeiro, repeti, fiz o primeiro de Tá. novo. Então você não bombou 2 vezes. Não. Aí eu Você fiz o bombou. segundo, bombei e fiz o segundo de Tudo novo. bem, não, então você bombar. Você fez, bombou, fez. Não foi que você fez 3 vezes. Eu bombei, fiz. Fiz o primeiro, bombei e fiz o primeiro de novo. Aí fiz o segundo, bombei e fiz o segundo de Tá, novo. então você bombou só. Eu bombei. Não bombou 2 vezes.
Isso seria se você tivesse feito o primeiro, bombou, fez não, outra eu vez, não bombei. bombou e fez o primeiro de Eu novo. não Tá, bombei 2 vezes o primeiro. não, você não, você bombou. Vocês O entenderam. primeiro é o segundo. Não. Aliás, a gente já contou também no episódio dos irmãos que uma coisa que aconteceu que foi legal, né? Eu acho, pelo menos, que foi legal, foi que o meu irmão bombou a 7ª série e a gente começou a estudar junto. Então, sei lá, a gente tem os mesmos amigos. Certo ponto, mais ou menos, que parecia que sempre tinha meio que um escrutínio. Além do que a gente já falou, eu acho que foi uma parte que eu editei, eu não lembro não lembro se foi isso mesmo. Mas não dava, sei lá, se eu gostasse de algum amigo dele, era irmã. Vocês já assistiram o episódio dos irmãos? Recomendem, tá bem Não legal. viu? Volta lá. Curte lá e curte aqui. Curte. Como que você ficava em dia de prova? Você ficava muito nervosa? Na faculdade, sim. Eu cheguei a passar mal. Dor de barriga? Cagar nas calças. Numa prova de... Literalmente? Citogenia, eu acho. Eu fiz cocô na calça antes de ir pra faculdade. Olha, passei mal, assim. Citogenética, acho que foi. Citogenética, alguma coisa assim. Eu lembro você falar de citogenética. Eu fiquei muito... Foi a única prova, assim, que eu fiquei muito nervosa mesmo. Porque eu cheguei a tirar 0 numa prova de... Eu tirei 0 na primeira prova de zoologia na faculdade. Ah, é? É. Eu tirei 0 na prova. E aí eu acabei, né? Eu tirei 0. E aí eu descobri como gostar do professor, porque se quem não gostava daquele professor não passava de ano. E aí eu fui odiada pela classe inteira, porque eu passei a gostar do professor para poder passar de ano. Você vê, as pessoas nunca entendem os métodos que a gente chega pra gente chegar lá. Minha cabeça não funciona normal, gente. O que eu posso fazer? Ué, mas você achou o método pra você. Ué, quem passou de ano? Você ia passar de ano com a nota dos outros? Ué, tem que tirei pensar 0 na primeira prova dele. Eu lembro desse evento porque foi 2 dias antes do casamento do meu irmão. Uau. Eu lembro certinho. Eu tirei 0, escrevi um monte, 4 páginas de folha ao maço. É papel ao maço. Tirei 0. E tirei 0. Ó, eu lembro na equação de 2º grau. Eu tirei o único E que eu tirei na vida. Acho que eu só acertei meu nome naquela prova. Eu não acertei nada. Eu ficava muito nervosa. Na 8ª série, tinha formatura. Foi a única formatura que eu fiz. Uma baita pressão. Eu tirei E, que foi 0, D, C, nos 4 semestres. Eu fui pra recuperação. Aí, essa professora me detestava tanto que ela achava que eu era uma grande sem vergonha, que ela me jogou em conselho de classe. E aí, os outros professores no conselho de classe falaram assim, o que, a Viviane? Imagina, ela só tira A. Não, o problema deve ser você, juro. Aliás, essa professora que você ama foi quem veio falar pra mim. Ela falou pra mim assim, você sabe que se dependesse dela, você ia repetir, né? E aí a gente falou, imagina! Ainda fala, a Vivi? Imagina, a Vivi, o problema deve ser você, comigo ela só tira A. Então, retiro tudo que eu falei sobre aquela professora. Você passou numa boa classificação na faculdade, então? Eu passei na 2ª lista, não tô nem aí. Eu passei no Mackenzie na lista de espera. Então, lista de espera, é 2ª lista. 148, minha posição. Não vou lembrar nunca. Eu passei com assim, tipo, tinha vaga e não tinha aluno, sabe? Isso mesmo, tudo bem. No fim das E contas, tudo bem, gente. O pessoal resolveu ir pra outra faculdade e abriu vaga. Você foi. Eu também. Foi no meio do ano. Que não tinha não tinha tanta procura no meio do ano, né? Eu lembro que você foi no meio do ano. No meu caso, foi assim, que eu me lembre, posso estar muito enganada, talvez seja só para conforto do meu coraçãozinho, tinha a primeira lista. Aí quando era a 2ª lista, se não me engano, já era em ordem alfabética. Então eu passei lá embaixo, afinal de contas, né? E eu lembro que eu passei com outra, junto, na lista estava escrito outra Viviane. Só que em vez de Pires, ela é um nome com um pouco mais... Deus e a deusa põe a mão na minha cabeça assim e fala, nossa, essa é a nossa abençoada. Pois é, não, sem dúvida. Tem essa. Abençoada. Eu acho que o que a gente realmente precisa falar em tudo isso por mais que tenha sido a escola estadual, o pai mudou, porque bombou, não sei o que, tem que pensar que é o extremo privilégio. Somos pessoas de muita sorte. Sim. Você teve TCC, trabalho de conclusão de curso, foi o quê? Eu tive, mas era em grupo. E infelizmente era em grupo. Eu queria ter feito microbiologia, não pude. Queria fazer sozinha, não consegui. Aí foi em grupo e era assim, como as aranhas se alimentavam. Aranha! Perguntou, eu não ia falar. Aí puseram... Eu não sabia que você fez um trabalho de aranha. Eu não fiz.
O grupo fez, eu não fiz, porque eu fui olhar aquela areia lá, acho que uma vez na vida. Ai, eu tenho uma história legal. Lembrei. E eu que dissequei o rato. Dissequei o rato e levei um esqueleto pra casa. Pra ferver numa panelinha pra tirar o resto das carnes. Meu irmão nunca mais comeu. Quer dizer, ele comeu sem saber. Mas eu tinha uma panelinha. Eu tinha uma panelinha, pus o esqueleto do ratinho. E ferveu. Pra tirar a carninha, não. Ai, gente. Meu irmão viu, ele falou, eu nunca mais quero comer essa panela. Comeu assim, ele nem sabe. Tá aprendendo agora. Júnior, tá descobrindo agora. Eu umas histórias hilárias. Pois é, a minha história até que é legal, eu acho legal, porque assim, hoje em dia todo mundo conhece, você liga a TV, todos os canais têm viagens sem sair de casa, né? Tem Travel Channel, tem um canal só pra isso. Então, a minha ideia, aliás, posso dizer, a gente teve 2 ideias, a ideia foi minha, de fazer um programa de viagens, a gente viaja por você não precisa viajar, a gente vai, isso em 94. O professor, que era um super bambambam das comunicações, não sei o que, eu acho que ele é famoso até hoje, se não me engano. Ah, não, isso não vende. A gente viu, né, como não vende. É meu meio mapa em aquário, fazer o quê? Aí a gente foi pra Santa Catarina na época da Oktoberfest. E aí a gente pegou várias cidades, foi passando em várias cidades e gravando como se fosse assim, se você vier pra Santa Catarina, você vai passar nessa cidade, naquela cidade, aqui tem isso, isso, isso. A gente ia no fundo do ônibus, sabe quando tem aquele meio, um barzinho ali, tem uma mesa, a gente sempre ficava ali no fundão. E a gente pesquisando, e nessa época a internet era nada, era um boato que vinha de longe, ainda não existia. Então a gente foi pesquisar tudo que a gente conseguiu sobre Santa Catarina, sobre as cidades que a excursão ia, achamos uma excursão de ônibus, né, tarará, para poder passar nas cidades e fazer um apanhado. E aí a gente fez um trabalho sobre como se fosse, vai para Santa Catarina sem sair de casa. Ficou bem legal, chamava Bússola, era bem legal. Eu era ao mesmo tempo câmera e apresentadora. Então era um grupo de 4 pessoas. E pra você ter uma ideia, nenhuma delas mora mais em São Paulo, ou seja, o programa deu certo. Ó, show. É isso. É isso aí, queridos, gostaram? Conta da escola de vocês. Como é que era na sua escola? Era só para meninas? Era Você só sofreu para meninos? bullying? Você sofreu bullying? Que tinha merenda? O que tinha de gostoso na Você merenda? tem uma história legal pra contar pra gente? Você tem amigos desde aquela época? Conta pra nós, tá bom? Você foi amigo da gente? Queremos saber tudo. Foi delícia, como sempre, gente. Tá Delícia. longo pra variar. Mandem pra gente os temas que vocês gostariam de ouvir. Pode por aqui. Falar, né? O que vocês querem ver a gente dando risada? Comenta aqui, aqui é o lugar de comentar, tá bom? E curte agora! É só pôr o dedinho pra Soca o dedo. E outra, você já se inscreveu no nosso canal? Vai ter mais um monte de coisa. Por isso que eu A coloco gente teve umas Mundo Ruivo, ideias fazendo muito várias legal. coisas. Vai ter mais Cleidinha, vai ter mais um monte de coisa dentro do guarda-chuva do Mundo Ruivo, tá bom? Tchau, gente! Tchau, Bom ver tchau. vocês. Tudo de bom. Cleidinhas, fica por aqui, ó. Segue a gente, ó. Segue. Aponta aqui, Paulo. Isso, aqui, ó. Segue. Segue. Comenta coisa lá, fala com a gente lá, segue nós lá, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Até a próxima, que espero que seja a próxima.